Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados. Olá, amigos do Portal Gás. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde e lembrando que nós temos o patrocínio das Óticas Carol e também do Centro Radiológico Hudson. Esse mês de novembro é o mês de atenção à saúde masculina. Então, promovendo a saúde do homem, a gente trouxe aqui para conversar conosco o médico urologista Alexandre Agra para conversar um pouco mais sobre a prevenção e manutenção da saúde masculina. Doutor Alexandre, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Eu que agradeço, Antônio. Muito obrigado por me receber, obrigado por receber nesse mês tão importante para a saúde masculina. Exato, e acredito que existe a questão de conscientização da saúde masculina, porque assim como as mulheres também têm a questão da menopausa, o homem vai envelhecendo e ele também tem a chance de desenvolver a questão da andropausa, que seria como se fosse a menopausa masculina, não é mesmo? Exatamente, a andropausa é um nome popular para a doença do envelhecimento androgênico masculino, que nada mais é do que a queda natural que alguns homens têm da testosterona, que é o nosso hormônio sexual, associado a sintomas de cunho sexual, psicológico, físicos, ou então até perda de massa muscular, ou ganho de gordura em excesso. Tá certo, até mesmo porque a testosterona é um hormônio que o nosso organismo vai produzindo ao longo da vida toda, né? E ele é fundamental para o nosso organismo se manter e se manter saudável também. Ele tem uma certa quantidade que deve ser dosada. Como é que funciona? Em que momento a pessoa poderia suspeitar de uma alteração dessa quantidade de testosterona e procurar o médico urologista? Perfeito. A partir dos 40 anos, mais ou menos, existe uma queda natural de em torno de 1% por ano de testosterona. Toda vez que o homem tem sintomas de disfunção erétil, diminuição da libido, perda da massa muscular, ganho de peso, depressão, ele vai ser avaliado pelo médico, geralmente o especialista da urologia, o endocrinologista, ou até seu clínico geral. Esse médico vai solicitar o exame de testosterona e se identificar números baixos da testosterona associado com sintomas, esse paciente vai ter a indicação do tratamento, né, que pode ser feito com aplicação da testosterona, por via de cremes, desodorantes, injetáveis, né? Cada tratamento vai ser individualizado ao paciente. Tá certo. Imagino que as pessoas daqui a pouco se preocupam porque mexer com um hormônio tão importante, né, gera uma certa angústia, uma certa curiosidade, principalmente pela questão de possível dependência, né? Ou será que meu organismo vai voltar a produzir esse hormônio naturalmente? Eu vou precisar fazer isso pelo resto da vida? Ou até mesmo se essa suplementação pode ser algo inseguro. Em que momento a gente pode pensar tanto para uma coisa quanto para outra, doutor? Não, perfeita pergunta. É importante sempre lembrar ao paciente que não é só o tratamento com o hormônio, é um estilo de vida. Esse paciente ele tem que saber que ele tem que dormir bem, ele tem que se alimentar bem, ele tem que perder peso, ele tem que praticar exercícios, tudo moderadamente, claro, né? Até porque o paciente que faz exercício em excesso, eles podem ter um problema contrário, né? Ele ficar exausto e isso acabar causando prejuízo à sua saúde também. Então, assim, a gente vai investigar esse paciente, vai orientar esse paciente e vai tratar. Hoje, o tratamento é seguro. Antigamente existia um certo receio sobre o uso da testosterona, com aumento do risco cardiovascular, de infarto, de derrame, como derrame, por exemplo, também, o AVC. Mas hoje já se mostrou perfeitamente seguro, né, e inclusive benéfico na prevenção desses problemas cardiovasculares. E existe a questão de, já que é seguro isso e já é uma maneira de suplementar, a pessoa tem a possibilidade de ficar dependente quanto a isso pelo resto da vida? O organismo tem a possibilidade de voltar a produzir essa quantidade de hormônio a um patamar esperado ou melhor para a sua saúde? Se o paciente, antes de iniciar ou indicar o tratamento, eu sempre oriento o meu paciente à mudança do estilo de vida, aquilo que eu falei, dormir bem, se alimentar bem, né, praticar exercício. Em alguns pacientes existe um retorno
de níveis normais da testosterona e, inclusive, não precisar repor. No momento que a gente começa a repor a testosterona, o nosso corpo acaba entendendo que ele não precisa mais produzir. E ele vai ficar preguiçoso, vai ficar dependente, sim, da medicação. Sim. Se parar, a maioria dos pacientes acaba voltando a níveis pré-tratamento. Se ele tiver associado ao tratamento a mudança de estilo de vida, ele pode sim voltar a níveis normais, mesmo suspendendo o tratamento. Só que se o paciente está usando a testosterona e não está cuidando da sua saúde, continua ali dormindo mal, bebendo, fumando, não pratica exercícios, esse paciente vai voltar a ter níveis baixos e vai voltar a ter os seus sintomas. Até mesmo imagino que seja importante a gente deixar sempre o alerta ao nosso amigo lá do Portal Gás, que está nos assistindo, a importância de ter um profissional da saúde acompanhando essa suplementação. Porque muitas vezes pode ter situações que uma pessoa usa uma medicação que o amigo já usa, ou acaba dentro de algumas academias, ou alguma situação, né, procurando ganho de massa muscular, ou até mesmo aquela coisa a medicação do vizinho ou a suplementação do vizinho talvez não seja a indicada para ti. Então a importância também disso para tornar um tratamento de fato, tratamento e ser seguro, não é mesmo? Isso mesmo. O tratamento ele tem que ser individualizado, ele tem que ser para o paciente, não para uma população em geral. Um receio que nós temos com o surgimento desses artigos comprovando uma segurança e o benefício do uso da testosterona, muitos médicos, inclusive, e pacientes acham que isso pode ser usado de forma recreativa, vamos dizer assim, para ganho de massa muscular, academia. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo não é transformar o paciente num superatleta musculoso. O objetivo do tratamento é devolver ao paciente a sua qualidade de vida, né? Tentar fazer o paciente ter uma vida sexual boa, ativa, ter uma disposição para fazer as suas atividades, evitar depressão, ajudar sim no ganho da massa muscular, vai ser uma consequência, mas não o objetivo primário do tratamento. Tá certo, e é importante justamente a questão nisso, né? E a pessoa tem que ficar atenta. Justamente sobre a questão de atenção à saúde, o Novembro Azul também fala sobre a questão de câncer de próstata, né? A questão da atenção que nós precisamos ter, porque se a gente estava falando sobre o envelhecimento masculino, a gente precisa falar também sobre a questão da próstata, que ao longo da sua vida tem uma tendência de, por envelhecer, precisar uma atenção maior. A partir de que momento o homem precisa ter uma atenção, seja ela laboratorial, seja ela de exame de toque da próstata, doutor? De forma geral, todos os homens a partir dos 50 anos. Tá? Nós vamos individualizar, eu gosto sempre de bater na tecla da individualização do tratamento e da investigação. Tu não é igual a mim, nós somos diferentes, cada paciente é diferente. Então, individualizando, mas de forma geral a partir dos 50 anos. Se o paciente tem um histórico familiar de câncer de próstata, o irmão ou o pai, se o paciente é da raça negra, afrodescendente, ele precisa investigar um pouco antes. Se o paciente tem sintomas, dificuldade para urinar, dor para urinar, jato fraco, hesitação, sangramento na urina, esse paciente também não precisa esperar os 50 anos, ele vai antes ao urologista. Até porque ele já está apresentando os primeiros sintomas de um começo de uma alteração também. Exatamente. E nem sempre a gente associa muito essas alterações ao câncer. Mas o câncer ele é silencioso na maioria das vezes. Os sintomas do câncer de próstata, quando aparecem, já indicam uma doença mais tardia. Esses sintomas que a gente tanto ouve, tanto lê sobre dificuldade de urinar, de forma geral, eles mais comumente são associados à hiperplasia, que é algo que a gente vai até conversar depois, né? Sim, até porque a hiperplasia é o crescimento da próstata e também daqui a pouco se torna mais comum na população também mais madura, né? Mas voltando à questão dos exames de prevenção para a questão da atenção à próstata, muitas pessoas acabam confiando muito no exame, ou querendo evitar o exame de toque e muitas vezes pensando muito no exame laboratorial, que é o PSA. Em que momento eu posso me manter no exame de PSA e em que momento eu precisarei ir para o exame de toque? Quando uma coisa deve ser substituída por outra ou eles são complementares? Eles são complementares. Idealmente, a gente tem que fazer tanto o exame de toque como o PSA. Um não exclui o outro. Até 20% dos pacientes com câncer de próstata têm o PSA normal.
E o diagnóstico vai ser feito pelo toque retal. Então, em torno de 20% das pessoas com câncer poderiam estar fazendo seu exame de PSA de rotina, apenas o exame laboratorial, e estar com câncer ainda que não apareceu no laboratório ainda, no exame de laboratório, seria isso? Exatamente. Por isso a importância do exame de toque. Apenas para alertar isso, porque uma porcentagem de 20% ela é bastante alta, mas mesmo que ela fosse uma porcentagem mais baixa, no momento que você é um indivíduo único, essa porcentagem, se você for esse azarado, digamos assim, que está nesse grupo menor, a sua situação é 100%, por isso a questão da atenção aqui do Rádio Saúde, pensando na saúde dos nossos amigos lá do Portal Gás. Pensando na questão da hiperplasia, né, hiperplasia benigna da próstata, por que ela acontece e quais formas que a gente tem de tratamento? Vamos pensar como é que ela acontece. Perfeito, tu botou o nome de benigno no meio, é bem isso mesmo, porque o paciente, às vezes, tu fala em hiperplasia, o paciente sempre se assusta e pergunta, é câncer, é tumor? Não, ele é um crescimento natural da próstata. A maioria dos pacientes vai ter esse crescimento, é algo do nosso corpo, né? E acontece por questões hormonais, genéticas, né, do nosso corpo. A próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga, envolvendo o canal da uretra. O espaço ali é limitado, né? Não tem como a próstata crescer para muitos outros locais, senão apertando o canal da bexiga, né, apertando o canal da uretra, desculpe, e elevando a bexiga. E isso vai dar sintomas nos pacientes. 30% dos pacientes que têm a hiperplasia vão precisar de tratamento, né? E isso pode ser feito através de medicamentos ou, em algumas situações, cirurgia. E os tratamentos são medicamentosos num primeiro momento e depois pode evoluir para a questão da necessidade cirúrgica? Exatamente. Antigamente, todo mundo ia para a cirurgia, né? Não existia outra forma. Nos últimos, acredito que 30 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais até, mas enfim, surgiram medicamentos, né, com a ideia de tratar, diminuindo a próstata em algumas situações e tratando os sintomas. E isso previne muitas cirurgias, né, dos pacientes. Mas o acompanhamento é necessário ainda assim, né? E quando a falha desse tratamento medicamentoso, ou então, se o paciente tem algum critério de indicar cirurgia já no primeiro momento, isso é algo que vai ser conversado com o paciente, com o seu médico. E me diga uma coisa, a questão cirúrgica, quais são as alternativas cirúrgicas? Porque muitas vezes existem várias formas cirúrgicas para diversas situações, diversas áreas, né, da medicina na questão cirúrgica. Quais são as opções cirúrgicas que nós temos para esse tratamento da hiperplasia? Perfeito. Basicamente são dois tratamentos. Nós temos um tratamento minimamente invasivo, que é o tratamento pelo canal da uretra, onde a gente, sob anestesia, introduz um elemento de trabalho, né, para fazer a raspagem, ou então como se fosse abrir um túnel na próstata, né, permitindo um fluxo urinário mais tranquilo, mais fácil ao paciente. Isso, geralmente, essa indicação é para próstatas grandes, mas não tão grandes. Uma próstata pesa aproximadamente 25, 30 gramas. Uma próstata normal, em torno de 25 saudável. Gramas, isso, tá? Em torno de 25 gramas. Às vezes, um pequeno aumento, uma próstata de 35, 40 gramas, o paciente já tem bastante sintomas. E nessa situação é indicado a ressecção da próstata por dentro do canal. Para próstatas muito volumosas, acima de 70, 80 gramas, né, aí a gente tem que procurar outras alternativas. A forma mais comum é a cirurgia aberta, cirurgia convencional, com corte, que é muito boa, excelentes resultados, mas exige do paciente um tempo de recuperação um pouco maior. Também existem formas hoje mais modernas, com laser, enucleação da próstata, que são formas a se conversar com seu médico, que possibilitam sim o tratamento de próstatas bastante volumosas por dentro do canal da urina. E então, e existe a vantagem justamente daqui a pouco da internação ser menor, claro, né? Também nesse aspecto, e que pode ser um benefício, e a questão da segurança também, no momento que nos dias de hoje que a gente não quer ficar tanto no hospital, e ainda mais pela questão da pandemia, que a gente ainda segue nessa batalha,
as pessoas daqui a pouco procuram a percepção, o tratamento de algo que possa ficar menos tempo, talvez de uma maneira mais segura também, longe do hospital. Os tratamentos minimamente invasivos permitem uma hospitalização menor, um retorno às atividades mais rápida, atividades do nosso dia a dia. Então é algo a se ponderar, né? Sempre acho importante discutir com o teu médico e ver qual é a melhor opção. Eu vou bater na tecla de que o tratamento aberto, ele não é um tratamento proscrito, não é um tratamento que não se faz mais, mas sim existem não tratamentos... Não é antiquado, né? Não, antiquado, de nenhuma maneira. Em algumas situações ele se torna necessário. Sim, com certeza, e funciona muito bem, mas o tratamento, hoje a gente tem possibilidade sim, de tratamentos minimamente invasivos com excelentes resultados. Uma pergunta que daqui a pouco o nosso ouvinte lá, nosso amigo do Portal Gás, daqui a pouco tem uma curiosidade. Falaste em questão de tamanho, peso da próstata. Existe algum exame que para determinar esse tamanho? Existe algum exame de imagem? Como é que ele é feito? O exame de toque a gente consegue ter uma estimativa, né? A gente mede mais ou menos por polpas digitais. Então a gente, quando faz o exame de toque, a gente desliza o nosso dedo sobre a próstata. E cada polpa digital seria mais ou menos 10 gramas. Esse é o estimativo que a gente faz, né? A gente não tem uma balança no nosso dedo, a gente só sente pelo tamanho dela. Mas o melhor exame, sim, são ecografias transretais ou ecografias transabdominais, ou até a ressonância da próstata para estimar, né, o volume prostático. E a pergunta daqui a pouco pode ser importante. Aquele nosso amigo lá que tem a possibilidade, não tem um plano de saúde, mas a gente tem aqui no Brasil e na nossa região funciona muito bem a questão do SUS. O que o SUS oferece de tratamento para os nossos amigos do Portal Gás? O SUS, aqui na região, fala-se muito bem, ela funciona muito bem. A gente sabe que tem alguns problemas, enfim, como em qualquer situação, em qualquer lugar no Brasil. E principalmente de um plano de saúde abrangente. Tão abrangente e tão grande num país continental como a gente tem. Exatamente, mas funciona muito bem e nós temos sim a disponibilidade de investigação e tratamento para a hiperplasia, para o câncer da próstata, aqui inclusive na região. Tá certo. Então o paciente geralmente ele vai num posto de saúde, ele vai ser investigado por um médico geral, né, um clínico geral, esse médico vai examiná-lo, vai pedir o PSA, e se houver alguma suspeita, algum sintoma, vai encaminhar para o especialista. E aí o especialista vai fazer a investigação e o tratamento que ele julgar necessário. E isso tudo dentro do plano SUS, né? Digamos, o Sistema Único de Saúde. Exatamente, pelo SUS. Tá certo, então fica o convite aos nossos amigos do Portal Gás, a possibilidade de cuidar da sua saúde também. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, doutor. Obrigadão. Valeu. E a gente está aqui pensando na saúde de vocês. Esse foi mais um Rádio Saúde com o patrocínio das Óticas Carol e do Centro Radiológico Radisson. Até breve. Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o Dr. Antônio Rocha e convidados.